Olá, aluno, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de geometria analítica destinada à resolução de exercícios, de situações, problemas, envolvendo diversos conteúdos relacionados a essa disciplina. Essa é a nossa aula de número 4 e o nosso tema agora é circunferência e cônicas. Sou a professora Keila Boni, doutoranda e mestre em ensino de ciências e educação matemática, e nós vamos começar essa nossa aula tratando a respeito de circunferência. Então, nós vamos aqui utilizar diversos conhecimentos a respeito dessa temática, determinando, por exemplo, a sua equação geral, a sua equação reduzida, também quais são as condições que nós precisamos evidenciar para que possamos ter certeza que uma equação de fato representa uma circunferência, quais são as posições relativas envolvendo circunferência, enfim. E depois, na sequência, veremos algumas questões relacionadas às cônicas, a elipse, a hipérbole e a parábola. Então, vamos começar conhecendo a nossa primeira questão. Questão de número 1. Determine a equação reduzida e a equação geral da circunferência com centro no eixo Y e que passa pelos pontos A, de coordenadas 3 e 4, e pelo ponto B, de coordenadas 1 e 6. Bom, nós precisamos aqui de algumas informações para que nós possamos escrever essa equação reduzida e, a partir da equação reduzida da circunferência, facilmente, por manipulação algébrica, nós conseguimos determinar a sua equação geral. E que informações são essas que nós precisamos para determinar a equação reduzida? Então, a equação reduzida da circunferência, ela vai ser dada da seguinte forma. Nós teremos x menos a elevado ao quadrado, mais y menos b elevado ao quadrado, que vai ser igual a r ao quadrado. Bom, mas afinal de contas, o que significa cada um desses termos? Vamos pensar aqui em uma circunferência. Então, na circunferência, os principais elementos aos quais nós vamos nos atentar para que possamos escrever a sua equação são o seu centro, quais são as coordenadas desse centro. Veja que seu centro pode ser entendido como um ponto do plano cartesiano. Então, seu centro vai ser determinado por coordenadas x e y. Nós vamos ainda determinar um outro ponto qualquer dessa circunferência. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto P. E nós vamos determinar a distância do centro da circunferência até esse ponto P. E essa distância é o que nós chamamos de raio. E esse ponto P ele é genérico, é um ponto qualquer dessa circunferência, porque qualquer distância que traçarmos do ponto C até um ponto qualquer dessa circunferência, a distância vai ser a mesma. A distância sempre vai ser esse raio. Então, são essas as informações que nós precisamos. Como que nós vamos representar esses pontos? O ponto C, que representa o centro da circunferência, nós vamos chamar as suas coordenadas de A e de B. E o ponto P é um ponto genérico, nós representamos por x e y. Então, fica claro agora para você evidenciar esses nossos elementos aqui na equação reduzida. Veja que na equação reduzida, o x e o y referem-se ao ponto P, a um ponto qualquer localizado na circunferência. Nós temos o A e o B, que correspondem às coordenadas do centro dessa circunferência, e esse R aqui é o raio. Então, são essas as informações que nós precisamos para responder a esse tipo de questão. E a partir do momento em que determinamos a equação reduzida, veja que nós temos aqui produtos notáveis. Nós temos ainda termo ao quadrado. Basta resolver toda essa parte operacional, essa parte algébrica que nós temos, que nós podemos escrever na forma de equação geral. Nós vamos falar um pouco mais a respeito da equação geral ao resolver uma outra questão. Só que aqui você pode perceber que nós não temos exatamente as informações que nós precisamos. A respeito do centro, a única coisa que eu sei é que está esse centro localizado no eixo Y, então eu sei que esse centro vai ser da seguinte forma. Eu sei que ele estará em x, 0, porém eu não sei qual vai ser o seu valor em y. Então, eu ainda preciso determinar esse ponto. E como que eu sei que em x é 0? Porque ele está localizado sobre o eixo. Lembra que nós respondemos a uma questão
lá na nossa aula de número 1, onde nós trabalhamos com a localização de pontos, quando eles estão exatamente sobre um dos eixos do nosso sistema de coordenadas. Quando está sobre o eixo x, eu tenho que atribuir 0 para y. Quando está sobre o eixo y, ao contrário, nós atribuímos 0 para x. Bom, outra informação também, nós só sabemos que a circunferência tem centro, então, no eixo y, e que passa pelos pontos A e B. Então, eu sei que A e B são pontos que pertencem a essa circunferência. Mas eu não conheço o raio. Eu ainda não conheço exatamente qual é a coordenada desse centro da circunferência. Ainda nós temos algumas informações em aberto, informações essas que são relevantes para que nós possamos, de fato, determinar qual que vai ser a equação dessa nossa circunferência. Nós vamos lá na câmera de documentos para começar a resolver essa nossa questão. Então, nós vamos considerar essa nossa circunferência, vamos fazer aqui um esboço do que seria essa nossa circunferência para que possamos melhor compreender. Então, nós estamos nos referindo a uma determinada circunferência. Nessa circunferência, nós sabemos que o seu centro está localizado em um determinado ponto do eixo y. Não sabemos exatamente a sua localização, mas nós sabemos que se está sobre o eixo y, então nós temos que esse centro vai ter coordenada em x, 0. E aqui, como eu não sei, eu vou chamar de k. Bom, o que mais que nós sabemos aqui a respeito dessa nossa circunferência? Nós sabemos que existem dois pontos que pertencem a essa circunferência. Esses dois pontos são ponto A, como eu tenho a mesma distância do centro até qualquer ponto da circunferência, eu vou representar em qualquer lugar. Esse ponto A, eu sei quais são suas coordenadas, 3 e 4. E tem ainda um ponto B, também pertencente a essa circunferência, então está sobre ela. Então, nós temos B, 1 e 6. E a distância aqui que vai de B até o centro, que vai de A até o centro, ou qualquer outro ponto até o centro, eu sei que vai ser o mesmo. Essa distância é a distância que é o raio. E sabemos também que a equação reduzida que vai representar essa nossa circunferência, ela vai ser da forma x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado, onde A e B são as coordenadas do centro da circunferência e R é o nosso raio. X e Y nós vamos manter até o final, porque é um ponto qualquer dessa circunferência. Bom, e agora? Nós precisamos conhecer o quê? Primeira coisa que nós precisamos determinar aqui: o centro dessa circunferência, que nós sabemos que vai ser dado por 0 e um determinado valor k que nós não conhecemos. Bom, nós sabemos que o ponto A e o ponto B pertencem a essa circunferência. Se pertencem a essa circunferência e sabemos ainda que o raio daqui de B até o centro da circunferência e o raio aqui, essa distância que vai do centro até A, é o mesmo, então nós podemos fazer o seguinte: nós podemos fazer a substituição das coordenadas do ponto A aqui na equação reduzida e podemos também fazer essa substituição do ponto B nessa mesma equação reduzida. E como o raio é o mesmo, então eu desconsidero o raio e eu considero que essa equação tem que ser igual. Essa equação para A tem que ser igual a essa equação para B. Então, nós vamos escrever o seguinte: nós teremos que o raio de A tem que ser igual ao raio de B. Em A, nós estamos considerando as coordenadas 3 e 4, e em B nós temos as coordenadas 1 e 6. Vamos fazer a substituição dessas coordenadas aqui nessa primeira parte da equação reduzida. Então, nós vamos escrever o 3 e o 4 no lugar de x e de y. Então, o x de A é 3. E vamos continuar aqui com menos A. Ou ainda, eu já posso considerar que A é 0. Então, só para a gente não se perder, aqui nós temos x, aqui nós vamos substituir no lugar de y. Depois vamos fazer a mesma coisa aqui com b. E nós estamos considerando aqui que o A e o B são as coordenadas do centro.
Então, vamos lá. Então, nós temos 3, que é o nosso x, menos o a, que é 0. Tudo isso ao quadrado. Agora, nós vamos fazer mais y menos b. Então, mais o y aqui, que é 4, menos o b, que é k. Tudo isso ao quadrado. Igual. Nós vamos fazer a mesma coisa com o ponto B. Então, nós temos o x de b, que é 1, menos o a, que é 0, ao quadrado. Mais o y de b, que é 6, menos o b, que é k, ao quadrado. Então, lembrando que eu posso fazer isso por quê? Porque eu sei que os dois pontos estão sobre a circunferência e eu sei que o raio aqui é igual. Então, se o raio é o mesmo, eu posso igualar essas duas equações. Agora, basta resolver. E veja que, ao resolver, nós temos uma única incógnita, que é k. Então, a partir dessa resolução, a partir desse procedimento, nós vamos determinar exatamente qual é o centro dessa circunferência. Assim, nós temos 3 menos 0 é 3, 3 ao quadrado, 9, mais... Aqui nós temos um produto notável. Como que nós resolvemos esse produto notável? Ou você pode fazer lá num cantinho. Você pode resolver 4 menos k vezes 4 menos k e aplicar a distributiva, então multiplicar todos os termos entre si. Ou então, a gente já vai direto. Aqui nós teremos 4 elevado ao quadrado, então nós fazemos o primeiro termo elevado ao quadrado, que é 16. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, 2 vezes 4, 8, vezes menos k, menos 8k, mais o quadrado do segundo. Então, o segundo é menos k. Menos k ao quadrado fica mais k ao quadrado. Tudo isso vai ser igual. Aqui do outro lado, nós temos 1 menos 0 é 1. 1 ao quadrado ainda permanece 1. Mais, e aqui o outro produto notável. Então, teremos lá 6 ao quadrado é 36. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 6, 12. Vezes menos k, menos 12k. E menos k ao quadrado, que resulta em mais k ao quadrado. Observe aqui comigo que nós podemos fazer uma simplificação. Veja que eu tenho k ao quadrado de um lado, k ao quadrado do outro. Se eu tirar esse k ao quadrado dos dois lados, eu mantenho essa mesma igualdade. Inclusive, se você considerar aqui o simétrico, ou se for subtrair por k ao quadrado ambos os lados, você vai perceber que, de qualquer forma, você vai aqui simplificar. Então, já podemos cancelar logo de cara e, assim, simplificar os nossos cálculos. Seguindo, nós temos 9 mais 16... 25, menos 8k, que vai ser igual a 1 mais 36, 37, permanece o menos 12k. Agora, podemos deixar quem tem k de um lado, quem não tem do outro lado da igualdade, e assim, vamos obter menos 8k mais 12k, que é igual a 37 menos 25. Portanto, menos 8k com mais 12k, 4k, igual a 37 menos 25, 12. Então, k é 12 dividido por 4 e, portanto, nós temos 3. Isso significa dizer que o centro da circunferência tem coordenadas 0 e 3. Se eu for lá para o nosso desenho, aqui para o nosso esboço, nós temos que esse centro da circunferência está exatamente sobre o eixo das ordenadas, e é onde aqui nas ordenadas nós temos o ponto 3. Bom, então olha só. Para determinar a equação reduzida dessa circunferência, nessa relação eu já tenho agora quem é o A e quem é o B. Eu preciso conhecer o quê? Eu preciso conhecer o raio. E agora, como que nós podemos determinar o raio? Então, nós já fizemos esse nosso primeiro procedimento. Vamos agora dar sequência à nossa resolução. Então, vamos ao nosso segundo passo. O segundo passo será o seguinte. Nós podemos fazer a seguinte estratégia. Então, vamos determinar o raio. Para determinar esse raio, se eu for pensar lá na nossa figura, observa aqui
que nós temos que desse ponto C até o ponto A eu posso obter o raio, desse ponto C até o ponto B eu também posso obter o raio. E olha só o que eu estou falando, de um ponto a um ponto, de um ponto a um ponto. Esse raio, ele corresponde à distância entre dois pontos. E ainda por cima eu tenho duas maneiras aqui diferentes de obter esse resultado. Olha só o que eu posso fazer. Eu posso obter esse raio calculando a distância do ponto A até o ponto C, ou calculando a distância do ponto B até o ponto C, que eu vou ter o mesmo resultado, já que o raio é o mesmo nas duas situações. Então, eu escolho uma das duas maneiras para poder resolver. Eu vou trabalhar aqui com a distância entre A e C. Então, nós vamos considerar as coordenadas do ponto A, então, as coordenadas do ponto A, 3 e 4, e as coordenadas do ponto C, que é 0 e 3. Lembrando, nós temos distância entre dois pontos, então, no caso, distância entre A até C, que vai ser dado por o x de A menos o x de C ao quadrado, mais o y de A menos o y de C ao quadrado. Tudo isso na raiz quadrada. Então, substituindo, distância de A até C vai ser dado por o xa é 3, menos o xc, que é 0, então tudo isso aqui ao quadrado, mais o ya, que é 4, menos o yc, que é 3, ao quadrado, e tudo isso aqui na raiz quadrada. Então, distância de A até C vai ser dado por, nós temos 3 menos 0, que é 3, 3 ao quadrado, 9, mais 4 menos 3 é 1, elevado ao quadrado, 1. Então, raiz quadrada de 9 mais 1, que corresponde à raiz quadrada de 10. E vamos parar por aqui. Então, lembrando, o que significa essa distância de A até C? Distância de A até C vai representar aqui para nós, ó, de A até C é o nosso raio. Então, acabamos de determinar o raio. Então, nós temos todas as informações necessárias para que nós possamos determinar a equação da nossa circunferência. Lembrando, como que eu vou determinar a equação reduzida da circunferência? Então, nós teremos aqui, terceiro passo. A equação reduzida da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Bom, eu já sei que o raio é raiz de 10, eu já sei que o centro da circunferência tem coordenadas 0 e 3. Então, vamos substituir agora lá na nossa equação reduzida. Nós teremos x menos a, que é 0, ao quadrado, mais y menos b, que é 3, ao quadrado, igual ao raio, que é raiz de 10, ao quadrado. Resolvendo, nós vamos obter x menos 0 é x, x ao quadrado fica x ao quadrado, mais, aqui eu não vou desenvolver, vou deixar y menos 3 ao quadrado, igual a quadrado e raiz quadrada posso cancelar, temos igual a 10. Então, esse daqui já é o nosso primeiro resultado. Essa é a nossa equação reduzida. A partir dela, eu posso obter a equação geral. O que vai ser a equação geral? Vai ser desenvolver essa equação reduzida aqui. Então, vamos obter agora a equação geral. Então, para a equação geral, nós teremos x ao quadrado, e agora sim eu vou desenvolver esse produto notável. Então, teremos lá, primeiro termo ao quadrado, então, y ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes y é 2y, vezes menos 3, fica menos 6y, mais o segundo termo ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado, 9. Tudo isso igual a 10, ou já passo para cá, menos 10 igual a 0. Teremos x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 6y, 9 menos 10, menos 1, igual a 0. Então, essa daqui, já que não dá para simplificar mais, essa é a nossa equação geral. Então, eu posso representar essa circunferência tanto
por essa equação aqui, que é a reduzida, ou por essa daqui, que é a geral. E se eu tivesse uma situação um pouco diferente? E se eu tivesse dado uma equação, eu quisesse saber se aquela equação de fato representa uma circunferência ou não? Que condições será que aquela equação ela precisa satisfazer para que de fato eu possa afirmar que ela representa uma circunferência? É a respeito disso que nós vamos falar agora na próxima questão. Você pode acompanhar que na questão de número 2, nós temos 5 alternativas, em cada alternativa nós temos diferentes equações e queremos saber dentre essas equações qual delas representa uma circunferência. Então, nós temos aqui 4 equações e apenas uma representa a circunferência. Então, nós precisamos primeiro conhecer quais são as condições para que, de fato, eu possa ter uma circunferência. Nós vamos aqui à câmera de documentos e nós vamos agora conhecer quais são essas condições. Primeiro, para que possamos trabalhar com essas condições, nós vamos ter que considerar uma equação geral da circunferência. E antes disso, nós vamos aqui fazer, então, essa representação dessa equação geral. Nós teremos numa equação geral os seguintes termos. O ax ao quadrado mais by ao quadrado mais c xy mais dx mais ey mais f igual a zero. Então, essa é uma equação que está na forma completa, onde esse a, b, c, d, e e f vão representar coeficientes numéricos. Então, nós vamos agora, a partir dessa equação geral, determinar quais são as condições para que possamos ter, de fato, que uma equação vai representar uma circunferência. Primeiro, nós vamos começar aqui com A e com B. Primeira condição. O A, ele tem que ter o mesmo valor que o B. E esses dois termos necessariamente precisam existir na equação que representa a circunferência. Então, o A, além de ser igual a B, nós temos que esses dois resultados não podem ser nulos. Eles não podem ser zero. Próxima condição. A outra condição é que esse termo aqui, xy, ele não pode existir. Para ele não existir, o c tem que ser zero, porque daí eu faço 0 vezes xy, aí cancela esse termo. Então, nós temos que a segunda condição é que c tem que ser igual a zero. A terceira e a quarta condição, na verdade, elas são informações que nós podemos obter a partir dessa equação com relação ao centro da circunferência. Então, nós podemos obter o valor de x no centro da circunferência, ou, como nós chamamos na questão anterior, o valor de a partir da seguinte resolução. Ao fazer menos d, dividido por 2 vezes o a. Então, eu vou pegar aqui o valor de d, trazer para cá com o sinal trocado, e vou dividir por 2 vezes o valor desse a. O yc, ou bc, nós vamos obter por menos e dividido por 2a. E a quinta condição nos dará qual é o raio a partir dessas relações que nós temos aqui. Então, para o raio, nós teremos uma fórmula. Nesse raio, nós vamos considerar o d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4 vezes a vezes f. Vamos dividir tudo isso por 4a ao quadrado e tudo isso ainda na raiz quadrada. E aí você vai perceber que vai ter situação em que não vai ser possível determinar o raio. Se não for possível determinar o raio, aí não teremos que a equação representa a circunferência. Quando que não teremos um raio? Por exemplo, quando eu tiver aqui a raiz quadrada de um valor negativo, porque daí eu não tenho valor real, porque vai satisfazer aqui, né, como o nosso resultado. Não vou ter resultado no conjunto dos números reais. Outra questão também é quando eu tiver um valor que seja negativo, até porque o raio se trata de uma medida, aquela distância do centro da circunferência até um ponto qualquer dela. E não faz sentido nenhum eu falar de uma medida que seja negativa. Então, são essas 5 condições aqui que nós vamos ter que verificar lá na nossa questão de número 2. Vamos retornar no quadro.
Então, vamos começar pelas mais simples. Vamos começar com a primeira condição. A tem que ser igual a B. Bom, veja que aqui o item A nós já podemos eliminar. Olha só, nós temos lá 2x² mais y². O coeficiente aqui no caso é 1. Então, 2 é diferente de 1. Então, com certeza, a alternativa A nós já podemos tirar daqui. A mesma coisa acontece com a alternativa D. Olha só na D. Aqui eu tenho que o A é 1. Mas olha só o B. O B é menos 1. Então, aqui, a primeira condição também já não é satisfeita. Nos outros casos, a primeira condição é satisfeita. Nós temos o 1 e o 1, tanto para A quanto para B, tanto no item B, no item C, quanto no item E. Vamos à próxima condição. Próxima condição é que C tem que ser igual a 0. Isso significa que o termo XY não pode existir. E olha só no item B, o termo XY está aqui. Então, com certeza, essa equação também não é uma equação da circunferência. Temos agora duas situações. Temos C e temos E. Se eu for pensar na quarta e na quinta condição, se eu for pensar na terceira e na quarta condição, eu só vou obter a partir dessas informações os possíveis centros, as possíveis coordenadas do centro da circunferência de cada uma dessas. O que eu vou ter que fazer agora, como eu já tenho a primeira e a segunda condição satisfeita, é pensar na última condição. Por que na última condição? Porque se eu for pensar ali no caso de obter o centro da circunferência, ok, qualquer uma das equações, eu vou conseguir essa informação. Agora, com relação ao raio, pode ser que eu não tenha uma circunferência. Pode ser que eu obtenha lá para o raio um resultado negativo, ou até mesmo uma raiz quadrada negativa. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Para essas duas equações, nós vamos utilizar a fórmula para especificar se nós temos possibilidade de obter ali um raio ou não para a circunferência. Vamos agora à câmera de documentos. Então, vamos continuar aqui essa nossa resolução. Nós já eliminamos duas alternativas, eliminamos três alternativas, ficamos com apenas duas. Nós vamos começar analisando o item C. Então, lá no item C, nós temos a seguinte equação. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y mais 5 igual a 0. E se eu for pensar aqui na nossa equação, nós temos que R tem que ser igual a D ao quadrado mais E ao quadrado e assim por diante. Então, o primeiro passo aqui é identificar quem é esse A, B, C, D e assim sucessivamente. Então, nós temos que o A é o coeficiente x ao quadrado, B é coeficiente de y ao quadrado, o C, olha lá, ele é coeficiente de x e y, que aqui no caso nós não temos, então nós vamos pular o C. O D é o coeficiente de x, E coeficiente de y e F é o termo independente. Então, olha só, se eu já não tenho o termo C, eu já tenho uma possibilidade de fato de termos uma equação que seja da circunferência. Além disso, o A e o B não são zero e são iguais. Então, vamos agora para a equação do raio. Então, para a determinação do raio, o que nós vamos considerar aqui? D ao quadrado. Quem é D? Menos 2. Então, menos 2 ao quadrado. Mais E ao quadrado. O E também é menos 2. Menos 4 vezes o A é 1, vezes o F, que é 5. Tudo isso aqui dividido por 4 vezes o A ao quadrado. Então, A é 1, temos 4 vezes 1 ao quadrado. E tudo isso aqui na raiz quadrada. Portanto, nós temos que o raio vai ser igual a menos 2 ao quadrado, 4, mais menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5, 20. Dividido por 1 ao quadrado, que é 1, vezes 4, 4. Sempre tenha muito cuidado com a ordem das operações. Portanto, temos que o raio vai ser dado por 4 com mais 4, 8. 8 menos 20, menos 12, dividido por 4. Portanto, temos aqui que o raio é a raiz quadrada de menos 3.
Só que daí tem um detalhe, eu não tenho resultado para a raiz quadrada negativa considerando o conjunto dos números reais. Então, eu não tenho aqui um resultado real a ser considerado para esse raio. E, portanto, essa nossa condição aqui, ela não foi satisfeita. Então, nós já sabemos que a resposta correta só pode ser a letra E. Mas, mesmo assim, nós vamos confirmar. Então, vamos fazer o mesmo procedimento, porém, agora considerando a nossa equação da letra E. Então, nós vamos aqui aproveitar ainda a nossa equação. Então, só lembrando qual que é a equação que foi dada lá no item E, nós temos que a equação é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 8y igual a 0. Portanto, nós temos aqui A, B, o D e o E. O nosso F aqui não existe, então o nosso F é 0. Resolvendo, substituindo lá na nossa fórmula, nós teremos que o raio vai ser igual a D ao quadrado. Nosso D é 2, então 2 ao quadrado, mais E ao quadrado, então 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o F, que é 0. Tudo isso dividido por 4 vezes o A ao quadrado. Tudo isso na raiz quadrada. Portanto, o nosso raio vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, mais 8 ao quadrado, 64, e aqui teremos menos 4 vezes 1 vezes 0, tudo isso vai dar 0. E ainda tudo isso dividido por 4 vezes. 1 ao quadrado é 1, então 4 vezes 1, 4. Temos, então, que o raio vai ser igual a 64 mais 4, que é 68, dividido por 4, tudo isso na raiz quadrada. Portanto, o nosso raio vai ser igual a 68 dividido por 4, nós teremos 17. Então, o raio vai ser igual à raiz quadrada de 17, que vai ser aproximadamente 4,1. Então, aqui nós tivemos resultado. Perdão, teve um momento que eu falei que pode ser que tenhamos resultado negativo. Na verdade, nós não vamos considerar nenhum resultado negativo. Afinal de contas, quando nós calculamos a raiz quadrada, nós já estamos considerando aqui mais ou menos a raiz quadrada de 17. Então, poderia ser 4,1 ou menos 4,1. Como se trata de uma medida, né? Estamos falando do raio, então, com certeza, eu considero somente o resultado positivo. Então, quando que eu não vou evidenciar a condição em relação ao raio? Quando eu obtiver uma raiz quadrada de um número negativo, que daí, nesse caso, não temos resultado no conjunto dos números reais. Retomando lá no quadro, observe que nós temos como alternativa correta a letra E. Por que que letra C nós não tivemos como alternativa correta? Porque o raio não correspondeu a um resultado pertencente ao conjunto dos números reais. Só para que possamos refletir a respeito dessa questão, que condições devem ser satisfeitas para que uma equação represente uma circunferência? Então, já apresentei para você essas condições. Vamos recordá-las, então? Pense um pouco a respeito delas e daqui a pouco retornamos. Então, nós vimos que são 5 condições que precisam ser verificadas. Na verdade, em relação à verificação, nós podemos reduzir a 3 condições. Por quê? Primeiro, nós observamos quais são os coeficientes de A e de B. Eles precisam existir, então tem que ser diferente de 0. E, além disso, os dois coeficientes precisam ter o mesmo valor numérico, precisam ser iguais.
Já a segunda condição nos diz que o item C deve ser zero. Quer dizer, então, que aquele termo xy não deve estar presente na equação da circunferência. Depois, nós temos as condições para determinarmos qual será o centro, quais são as coordenadas do centro da circunferência. Mas se eu quero saber se eu tenho uma equação ali pronta, se eu não quero essas informações, eu só quero saber se ela é ou não representante de uma circunferência, então eu vou direto já para a quinta condição, que é utilizando a fórmula da determinação do raio, a partir daquele estabelecimento de relação entre os coeficientes da equação, entre alguns dos coeficientes da equação, eu vou observar se eu vou ter uma raiz quadrada cujo resultado será positivo ou se eu vou ter uma raiz quadrada de um número negativo onde eu não tenho solução no conjunto dos números reais. Então, são essas condições que nós verificamos. Vamos agora para mais uma questão. Na questão 3, a reta S passa pelo ponto 0,3 e é perpendicular à reta B, onde o ponto A de coordenada 0 e 0, ou seja, a origem do plano cartesiano, e B é o centro da circunferência. Então, a equação de S é... Então, agora nós vamos nos pautar em conhecimentos a respeito da circunferência, em elementos dela, para que nós possamos determinar a equação de uma reta. E, além disso, nós vamos precisar também trabalhar, resgatar uma outra ideia que diz respeito à posição relativa entre duas retas. Então, estamos falando aqui de perpendicularidade entre duas retas. O primeiro passo aqui será o seguinte: veja que eu estou falando de uma reta que eu quero determinar a sua equação, e para determinar a sua equação, eu dependo ainda de uma informação que está relacionada ao centro da circunferência. E essa circunferência eu conheço qual é a sua equação, e nós já vimos, de acordo com as condições, aquelas 5 condições para determinar se uma equação diz respeito a uma circunferência ou não, nós conseguimos ali, a partir da terceira e da quarta relação, da terceira e quarta condição, eu consigo determinar o centro da circunferência, tendo conhecimento dessa equação geral dela. Quais que eram essas condições? Nós tínhamos, portanto, que é possível determinar o x do centro se eu conhecer o seguinte: se eu conhecer d, então menos d, e eu for dividir por 2a. E eu consigo determinar o yc se eu tiver menos e dividido por 2a. Então, são essas as informações pelas quais nós podemos começar. Então, para xc, o que nós teremos aqui? Em xc, nós temos o d, então vamos aqui identificar, aqui é o nosso a, aqui é b, o c não existe, então nós temos d, e aqui é o nosso f. D é menos 2, então menos com esse menos que nós temos na fórmula vai ficar 2 positivo. 2 vezes o a, nosso a tem coeficiente 1, então 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, nós temos resultado 1 positivo. Fazemos a mesma coisa agora em yc. Então nós temos lá e, onde e é menos 4, menos com menos da fórmula fica 4 positivo, dividido por 2 vezes a, onde a é 1, então dividido por 2. 4 dividido por 2, nós temos resultado 2. Portanto, já sabemos qual que é o centro da circunferência, que aqui, no caso, representa esse ponto que nós estamos chamando de ponto B. Então, o centro da circunferência tem coordenadas x1 e y, que é 2. Então, já temos uma informação que será relevante aqui no nosso cálculo. Qual que vai ser agora o próximo passo? Vamos lá na câmera de documentos. O nosso próximo passo será agora determinar a reta. E que reta nós estamos falando? Então, vamos lá, segundo passo. Nós já determinamos o centro da circunferência e agora nós queremos determinar a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Então, quem são esses pontos? O ponto A, ele já foi dado, ele tem coordenadas 0 e 0, é a origem do sistema cartesiano. E o ponto B, ele corresponde ao centro da circunferência, que foi o que nós acabamos de determinar. Então, tem coordenadas 1 e 2.
Como que nós determinamos a equação da reta passando por dois pontos? Posso trabalhar com determinantes. Então, nós vamos considerar aqui um ponto genérico, x e y. Temos o ponto A, que é 0 e 0, ponto B, que é 1 e 2. Preencho a próxima coluna com 1. Para resolver esse determinante, vou prolongar aqui as duas primeiras colunas. Então, temos x, 0 e 1, temos y, 0 e 2. Tudo isso igual a 0. E agora vamos resolver. Então, temos lá x vezes 0 vezes 1, que vai dar 0. Y vezes 1 vezes 1 resulta em y. 1 vezes 0 vezes 2 é 0. Na diagonal secundária, 1 vezes 0 vezes 1 é 0. 2 vezes 1 vezes x, nós temos 2x, trago para cá menos 2x. 1 vezes 0 vezes y é 0. Então, y menos 2x é igual a 0. Bom, posso escrever da seguinte forma. Posso escrever que y é igual a 2x. Se eu escrevo dessa maneira, eu consigo evidenciar aqui qual é o coeficiente angular dessa reta. Essa reta tem como coeficiente angular o 2. E essa reta aqui, nós vamos chamar de reta R. Então, nós já temos coeficiente angular da reta R, que é igual a 2. Bom, e agora? O que nós queremos? O que nós queremos, na verdade, é determinar a equação da reta S. Só que para determinar a equação da reta S, nós temos que considerar a seguinte informação. Nós temos que a reta S, ela é perpendicular à reta R. Se elas são perpendiculares, então eu tenho que satisfazer a seguinte condição. Coeficiente angular da reta S multiplicado pelo coeficiente angular da reta R tem que ser igual a menos 1. O coeficiente angular da reta R nós já temos, é 2. Então, eu vou ter que pensar no seguinte, qual deve ser o valor de ms que multiplicado por 2 vai resultar em menos 1. Então, nós temos que ms vai ser igual a menos 1 dividido por 2. Então, nós já temos alguma informação a respeito da equação da reta S. Então, vamos lá para um próximo passo. Bom, se eu for pensar na equação reduzida dessa reta, ela tem que ser da forma y igual a mx mais n. Esse valor de m do S nós já temos, menos 1 meio. Então, nós temos y igual a menos 1 meio x mais n. E agora, eu posso pensar o seguinte, eu preciso determinar, nesse caso aqui, quem é o n. Eu preciso determinar qual é o coeficiente angular. Para isso, eu vou considerar uma outra informação que nós temos lá no enunciado. Lá no enunciado está dizendo que a reta S passa pelo ponto de coordenadas 0 e 3. Se passa por esse ponto, então eu posso substituir aqui nessa equação e assim eu determino n. Então, nós teremos lá que aqui o nosso x é 0, que o y é 3. Então, 3 vai ser igual a menos 1 meio vezes 0 mais n. Menos 1 meio vezes 0 dá 0. Então, eu posso cancelar. Então, nos resta aqui, o nosso n vale 3. Bom, se eu já tenho coeficiente angular, se eu já tenho coeficiente linear, então eu consigo determinar qual que vai ser a equação dessa reta S. Então, nós temos que a reta S vai ser dada pela equação y igual a menos 1 meio x mais 3. Mas daí você pode estar pensando, mas eu não tenho essa alternativa para assinalar lá na questão. É porque lá está escrita de outra forma, está escrito mais ou menos na forma geral. Então, aqui nós vamos escrever ainda de uma outra forma. Nós podemos escrever, posso considerar aqui o simétrico de x, que vai ser 1 meio x, continuo com mais y, tudo isso igual a 3. E eu vou trabalhar aqui com MMC ou com frações equivalentes. Então, eu vou ter que obter denominadores
que também sejam denominadores que sejam 2, nesses outros dois termos, de maneira a obter frações que sejam equivalentes. Como que eu vou obter essas frações equivalentes? Aqui eu preciso ter um denominador 2. Então, o que eu tive que fazer? Inicialmente, se eu não tinha nada aqui embaixo, é porque eu tinha um 1 que estava oculto. Então, para que eu transformasse esse denominador em 2, eu tive que multiplicar o 1 por 2. Tudo que eu faço aqui no denominador, eu tenho que fazer no numerador para manter a equivalência. Então, eu multiplico aqui também por 2. Então, fica 2y sobre 2. Faço o mesmo procedimento aqui nesse outro termo. Aqui era 1, vou ter que multiplicar por 2 para ter 2. Então, vou ter que multiplicar por 2 também lá no nosso numerador. Sendo assim, eu reescrevo da seguinte forma. Teremos 1 meio de x mais 2y sobre 2. Veja que aqui 2 por 2 eu cancelo, eu volto no y. Igual a 3 vezes 2, que é 6, dividido por 2. E veja que aqui também, se eu faço 6 dividido por 2, eu volto no 3. Então, são equivalentes. A partir daqui, eu faço o seguinte, como nós já fizemos o MMC nos dois lados da igualdade, eu posso cancelar o denominador. Aí sim nós chegamos na alternativa. Nós teremos um x, ou simplesmente x, mais 2y igual a 6. Então, retornando lá no quadro, nós temos que a nossa alternativa correta vai corresponder à letra B. X mais 2y igual a 6. Quando nós estudamos a respeito da reta, nós vimos que é possível determinar posições relativas entre as retas, e não somente entre elas. Você já estudou também posição relativa envolvendo reta e plano, envolvendo também ponto ou envolvendo planos. Quando nós estudamos a circunferência, também podemos falar a respeito de posições relativas, e é a respeito disso que nós vamos tratar na próxima questão. As posições relativas dos pontos A, B e C em relação à circunferência de equação x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9 são. Então, nós queremos estabelecer qual que é a posição relativa entre cada um desses pontos com a circunferência que foi dada. E como que nós vamos determinar essa posição relativa? Quais são as nossas possibilidades? Vamos lá à câmera de documentos. Então, quando falamos de posição relativa, envolvendo ponto e circunferência, nós podemos aqui nos deparar com as seguintes situações. Nós teremos 3 casos distintos, envolvendo posições relativas de um ponto e uma circunferência. Aqui nós temos que o ponto ele pode estar exatamente sobre a circunferência, o ponto ele pode estar dentro da circunferência, pode ser então interno, ou então o ponto pode estar fora da circunferência, será externo. E qual que vai ser essa relação? A relação de distância do ponto sempre vai ser em relação ao centro. Então, sempre nós vamos estabelecer aqui uma relação com a distância, com o tamanho do raio. Então, nós vamos observar o seguinte, se eu tenho o ponto exatamente sobre a circunferência, a distância desse ponto até o centro da circunferência vai corresponder exatamente ao raio. Então, nós temos aqui distância igual a raio, significa que ponto pertence à circunferência. Agora, se o ponto está localizado internamente à circunferência, significa que em relação ao tamanho do raio, a distância do ponto à circunferência é menor. E se o ponto estiver fora da circunferência, se eu for comparar a distância do ponto ao centro, nós vamos perceber que é menor do que o raio da é maior do que o raio da circunferência. Então, nós temos distância maior do que o raio. Então, são essas relações que nós vamos agora trabalhar aqui nessa nossa questão. Então, nós vamos considerar quais são as informações que nos foram dadas. Nós queremos estudar a posição relativa pensando aqui nos pontos A de coordenadas menos 1 e 2, o ponto B de coordenadas 2 e 1 e o ponto C que tem coordenadas 1 e 1. E nós temos a equação da circunferência que está na forma reduzida, que é x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9. Vamos começar com o ponto A. Como que nós vamos trabalhar aqui?
Bom, onde que o raio ele está envolvido aqui nessa nossa equação reduzida? Nós sabemos que o raio, nesse caso, está dado aqui. Nós precisamos determinar se a distância do ponto que foi dado, cada um desses pontos, em relação ao raio, se vai ser igual, se vai ser maior ou se vai ser menor. Então, nós vamos ter que substituir esses pontos nessa primeira parte aqui da equação e assim fazer uma comparação com esse raio aqui. Então, substituindo o ponto A primeiramente, nós teremos x do A é menos 1, mais 2 ao quadrado, mais o y do A é 2, então 2 menos 1 ao quadrado, igual a 9. Menos 1 com mais 2 é 1. 1 ao quadrado, 1. Mais 2 menos 1 é 1, 1 ao quadrado é 1. 1 com mais 1 é igual a 9? Não, 1 mais 1 é 2, e 2 é menor do que 9. Então, nós temos nesse caso que a distância desse ponto A será menor do que o raio. Sendo assim, quando temos, aqui no caso, a distância menor do que o raio, nós temos que o ponto ele é interno. Então, esse ponto A, ele será interno na nossa circunferência. Agora, seguimos com o mesmo procedimento em relação ao ponto B. Então, lá no ponto B, nós temos o x, que é 2, mais 2 ao quadrado, mais o y, que é 1, então 1 menos 1 ao quadrado, igual a 9. Então, resolvendo, nós teremos 2 mais 2, que é 4, 4 ao quadrado, 16. Mais 1 menos 1 é 0, 0 ao quadrado, 0. 16 mais 0 é 16, e 16 é maior do que 9. Então, nós temos que a distância B é maior do que a distância do raio. Sendo assim, considerando as nossas posições relativas, nós temos aqui distância maior que o raio, então o ponto ele é externo à circunferência. E finalizando com o nosso ponto C. Então, o ponto C nós temos lá, que tem coordenadas 1 e 1. E nós vamos substituir nessa mesma equação. Então, substituindo aqui, teremos 1 mais 2 ao quadrado, mais 1 menos 1 ao quadrado. Então, reproduzindo aqui, nós teremos 1 mais 2 ao quadrado, mais 1 menos 1 ao quadrado, igual a 9. 1 mais 2, 3. 3 ao quadrado, 9. Mais 1 menos 1, 0. 0 ao quadrado, 0. 9 mais 0 é 9, e 9 é igual a 9. Então, a distância de C é igual a medida do raio. Então, nós temos agora que o ponto C, ele está contido na circunferência, ele pertence à circunferência. Então, retomando lá no quadro, observando as nossas alternativas, qual que vai ser a nossa resposta? Nós temos como resposta o item C. A é interno, B é externo e C está contido na circunferência. Vamos a outra questão, onde também vamos tratar a respeito de posição relativa, só que agora a posição relativa envolvendo a reta e a circunferência. Analisando a equação da reta, R, x menos 2y igual a 0, e a equação da circunferência C, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10y mais 5 igual a 0. O que nós podemos afirmar? A reta ela será tangente à circunferência, será secante, será exterior, ou será que a reta está em um plano distinto dessa circunferência? Primeiro passo, vamos identificar quais são as nossas possibilidades de posição relativa que nós podemos obter envolvendo uma reta e uma circunferência. Observe lá na câmera de documentos. Então, nós vamos agora observar quais são as nossas possibilidades quando nós analisamos uma reta em relação a uma circunferência. O que nós podemos obter? Quais são as nossas possibilidades? Então, nós podemos ter que uma reta, ela pode ser tangente à circunferência, então ela vai tocar na circunferência em um único ponto. Ou podemos ter ainda que a reta,
ela pode ser secante à circunferência. Significa que ela vai cortar a circunferência em duas partes, porém não em duas partes iguais. Então, vai tocar aqui na reta, vai tocar aqui na circunferência em dois pontos distintos. Ou então, essa reta ela pode ser externa à circunferência, não toca em nenhum ponto, não tem relação nenhuma com a circunferência. Aqui nós vamos trabalhar com a equação do segundo grau. E quando resolvemos a equação do segundo grau, no momento de determinarmos o discriminante dessa equação, nós podemos nos deparar com três situações diferentes. Essas situações são: eu posso ter um delta que será positivo, um delta maior que zero. Quando o delta é maior que zero, nós vamos obter duas raízes reais para a equação de segundo grau. Se eu tenho duas raízes, significa, então, aqui no caso da posição relativa, que eu terei dois pontos. Então, eu estou falando de secantes. Quando nós temos um delta igual a zero, nós podemos ter também dois pontos, porém esses dois pontos serão iguais, então eles são coincidentes. Então eu posso até mesmo considerar como um único ponto. Se eu tenho um único ponto, então um único ponto em comum aqui vai ser no caso de reta e circunferência que serão tangentes entre si. E, por fim, eu posso ter também um delta negativo. O que vai acontecer quando eu for lá na fórmula resolutiva, que chamamos de fórmula de Bhaskara? Quando eu tenho um delta negativo, um discriminante negativo, quando eu for determinar a raiz quadrada de um número negativo, eu vou perceber que não existe resultado considerando o conjunto dos números reais. Então, se eu não tenho nada em comum, se eu não tenho um ponto em comum, se eu não tenho resultado, significa que eu não tenho relação entre a circunferência e a reta. Então, por esse motivo, nós vamos deduzir que elas são exteriores. Mas e na prática, como que fica, então, na nossa resolução? Como que nós vamos resolver? Então, vamos lá considerar as informações que nós temos. Nós temos a equação da reta. Então, a equação da reta, nós temos lá R, que é x menos 2y igual a zero. E nós temos ainda a equação da circunferência C, que é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10y mais 5 igual a zero. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estabelecer uma relação entre uma e outra, considerando se haverão ou não pontos em comum entre elas. E se eu estou falando de pontos em comum, então eu estou me referindo a x e x serem os mesmos e y também serem os mesmos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui como um sistema de equações. E eu posso aqui, de uma maneira mais simples, trabalhar com o método da substituição. Então, nós vamos começar com a equação da reta, que ela é mais simples, onde eu vou isolar uma dessas nossas variáveis. Então, eu vou começar aqui isolando o x, que já está bem mais simples de começar por ele. Então, teremos, considerando simétrico de menos 2y, teremos que x é igual a 2y. Se x é igual a 2y, e eu sei que esse x aqui tem que ser o mesmo x nessa outra equação, então eu vou lá onde eu tenho x e substituo. Então, nós vamos reescrever essa expressão aqui da seguinte forma. Ao invés de escrever x, eu vou considerar que esse x corresponde a 2y. Então, nós vamos escrever 2y elevado ao quadrado. Eu não tenho mais x na equação, então permanece o restante do jeito que está. Então, só vou copiar o mais y ao quadrado, o menos 10y, o mais 5 igual a zero. Agora, desenvolvo. Teremos aqui 2y ao quadrado, que é 4y ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 10y, mais 5 igual a zero. 4y ao quadrado mais y ao quadrado são 5y ao quadrado. Menos 10y, mais 5 igual a zero. Como eu tenho aqui que todos os coeficientes, eles são divisíveis por 5, você pode simplificar, escrevendo, então, essa divisão. Ou, então, nós podemos também seguir da forma que já aparece aqui para nós, tanto faz. Nós vamos agora determinar o discriminante delta. Então, nós vamos considerar que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, lá da fórmula que você está acostumado a chamar de fórmula de Bhaskara. Então, delta vai ser igual. Quem é o b? Então, nós temos lá
os nossos coeficientes A, B e C. O B é menos 10, então menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 5, vezes C, que é 5. Então, delta é igual a menos 10 ao quadrado, é 100, menos 4 vezes 5, 20, 20 vezes 5, 100. Portanto, o delta é igual a 100 menos 100, delta é zero. Então, retomando aquelas condições que nós verificamos anteriormente, nós temos aqui que quando o delta resulta em zero, nós temos a relação entre reta e circunferência, em que haverá um único ponto de intersecção e, portanto, elas são tangentes entre si. E assim, retomando lá no quadro, nós temos que a alternativa correta será a seguinte, será a letra A. A reta, ela é tangente à circunferência. Agora que nós já falamos a respeito da circunferência, nós vamos adentrar no estudo das cônicas, recordando quais são as suas equações e retomando aqui alguns exercícios. Então, vamos agora falar a respeito da primeira cônica, que é a elipse. Na questão de número 6, qual é a equação da elipse representada a seguir? Então, aqui, primeiro, nós precisamos identificar alguns dos elementos principais dessa elipse. Que elementos que nós podemos identificar aqui? Como que nós podemos, a partir desses elementos, determinar dentre essas alternativas qual que representa a equação dessa elipse? Então, eu deixo agora um questionamento para você. Que elementos principais da elipse nós podemos identificar nessa representação que foi dada? Então, você se recorda qual que vai ser a relação que nós utilizamos e quais são os elementos principais dessa cônica? Pense sobre isso, daqui a pouco retornaremos. E aí, você se recorda quais são os elementos principais da elipse? Vamos recordar retornando lá no quadro. Então, nesse momento de reflexão, o que eu queria saber de você, quais são os elementos principais da elipse, para que assim possamos, a partir desses elementos, determinar qual que é a equação, dentre essas da alternativa, que irá representar essa elipse que nos foi dada. Então, aqui o primeiro passo, nós podemos determinar quais são os nossos eixos maior e eixo menor. Então, visivelmente, nós temos que esse é o eixo maior, veja que vai de menos 3 até 3. Então, nós vamos representar aqui o eixo maior como sendo 2A. Então, 2A é igual a 6. E nós temos o eixo menor, aqui no eixo das abscissas, que vai de menos 2 até 2. E vamos chamar esse eixo menor de 2B. Então, 2B vai ser igual a 4. Bom, se 2A é 6, então quer dizer que A é 3. Se 2B é 4, então nós temos que B é 2. Outra coisa que precisamos observar é o seguinte, é a posição que nós temos dessa elipse. Vamos ali na câmera de documentos verificar algumas posições em relação às suas equações. Então, só recordando, nós temos aqui que a elipse ela pode estar nessa posição. Então, aqui está no eixo das ordenadas o eixo maior. Essa vai ser a equação para esse tipo de elipse. Teremos y ao quadrado por a ao quadrado, mais x ao quadrado por b ao quadrado igual a 1. Ou então, podemos ter o seu eixo maior localizado no eixo das abscissas. E aí, nós vamos evidenciar a diferença entre as suas equações no que diz respeito à ordem entre x e y. Mas é característica da elipse que aqui nós temos a soma e aqui vai ser igual a 1. Essa vai ser a expressão que utilizamos quando consideramos uma elipse cujo centro está localizado na origem do plano cartesiano. E agora, como que nós vamos determinar a equação? Bom, o que nós observamos? Que essa vai ser uma elipse cuja equação vai ser dada por y ao quadrado, por a ao quadrado, mais x ao quadrado por b ao quadrado, igual a 1. Bom, basta aqui substituir. Nós temos y ao quadrado dividido por... Quem é o nosso a? O nosso a é 3. Se 2a é 6, então nosso a é 3. 3 elevado ao quadrado é 9. Mais x elevado ao quadrado
dividido por... Se eu tenho 2b, que é 4, então nosso b é 2. 2 ao quadrado, 4. Tudo isso igual a 1. Então, essa seria a nossa resposta. Só que daí tem um detalhe. Quando eu for procurar essa resposta aqui dentre as alternativas, nós não a encontramos. Nós chegamos na resposta y ao quadrado dividido por 9 mais x ao quadrado dividido por 4 igual a 1. Quer dizer que nosso resultado está errado? Não, não está errado. Mas é que aqui nós podemos considerar a comutatividade da adição. Se eu trocar a ordem desses dois termos aqui, eu não vou alterar no resultado. Então, eu posso reescrever como sendo x ao quadrado dividido por 4 mais y ao quadrado dividido por 9. Tudo isso igual a 1. E aí nós temos a alternativa correta, que é a letra A. Bom, na próxima questão, que diz respeito a outra cônica, que é a hipérbole, nós temos um caso bem semelhante com o caso da elipse, que é onde também precisamos determinar os seus elementos principais. Vamos agora à próxima questão. O gráfico da equação x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 4 representa uma hipérbole e nós queremos saber quais são os focos dessa hipérbole. Então, nós precisamos, primeiramente, considerar quais são os elementos principais da hipérbole. A hipérbole, ela tem como elementos principais, também tem um eixo maior e um eixo menor, só que aqui nós temos outros nomes distintos. Nós temos que agora o 2A, ele vai representar o que chamamos de eixo real, e o 2B vai representar o que chamamos de eixo imaginário. E temos ainda a distância focal, que é o 2C, que é também como denominamos o eixo focal lá na elipse. E também, em relação à hipérbole, nós consideramos equações diferentes dependendo da posição que nós temos dessa hipérbole. Vamos verificar na câmara de documentos. Então, em relação à hipérbole, também teremos equações distintas em relação à sua posição. Então, eu posso ter a hipérbole dessa forma, onde a equação será x ao quadrado por a ao quadrado menos y ao quadrado por b ao quadrado igual a 1. Ou, então, nós podemos ter nessa outra forma aqui, onde a equação, ela muda. Porém, observe a característica que temos. Assim como na elipse, a única coisa que aconteceu foi a mudança aqui entre o x e o y. E ainda observe que a diferença entre uma equação da elipse com a da hipérbole é que agora, ao invés de soma, nós temos a subtração. É importante você estar atento para essas características para que você seja capaz de fazer a diferenciação de quando eu tenho uma equação da hipérbole e quando temos uma equação que ela é da elipse. Agora vamos ao quadro, dar início à nossa resolução. Então, nós já temos aqui algumas das alternativas. Primeiramente, como que eu sei que essa daqui é uma equação da hipérbole se não está daquela forma que nós vimos? Ela não está diretamente, mas nós podemos escrever da seguinte forma. Eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 4. Porém, não deve ser igual a 4. Para que eu tenha aquela forma que ali nós vimos, preciso ter aqui igual a 1. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou dividir todos os termos por 4, para que eu tenha essa igualdade 1. Assim, nós vamos obter que a equação dessa hipérbole é x ao quadrado dividido por 4, aqui é menos, perdão, menos y ao quadrado por 4 igual a 1. Então, essa é a hipérbole que estamos considerando. Bom, nós não temos a posição dessa hipérbole, mas se nós temos esse formato de equação, vamos até aqui retomar. Se eu tenho esse tipo de equação, que é x ao quadrado por 4, menos y ao quadrado por 4, igual a 1, de acordo com o que nós vimos ali agora há pouco na câmara de documentos, então quer dizer que nós temos x ao quadrado dividido por a, menos y ao quadrado dividido por b, igual a 1. E assim nós temos a hipérbole, que estará dessa forma aqui. O que nós precisamos identificar aqui nessa nossa questão? Nós queremos a distância focal. A distância focal é o que consideramos como 2C. Mas eu não tenho C aqui. Eu tenho o A e eu tenho o B. Eu tenho relacionado ao eixo real e relacionado ao eixo imaginário.
como que eu vou determinar essa distância focal? Eu vou ter que considerar a relação notável da hipérbole. A relação notável é dada por c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Sendo assim, nós temos aqui que c ao quadrado vai ser dado por... Bom, quem que vai ser o nosso a ao quadrado? Então, veja que os nossos termos ali, eles já estão ao quadrado. Quando eu elevei a ao quadrado, deu 4. Quando eu elevei o b ao quadrado, deu 4. Então, nós temos aqui a ao quadrado 4, mais b ao quadrado 4. Agora, nós temos que c vai ser igual a 4 com mais 4 é 8, portanto, eu tenho raiz quadrada de 8. Se eu fizer a decomposição em fatores primos, nós teremos que c vai corresponder a 2 raiz de 2. Então, é só decompor lá, nós teremos 8, que dá para dividir por 2, que resulta em 4. Divido por 2 é 2, por 2 temos 1. Então, aqui nós podemos escrever como sendo 2 raiz de 2. Mas o que eu faço agora com esse c que deu 2 raiz de 2? Então, vamos retomar lá na nossa questão. Eu tenho que c é igual a 2 raiz de 2. Eu tenho ainda que essa nossa elipse, ela vai ter um formato que vai ser mais ou menos isso daqui. E aqui estarão os nossos eixos. Esse é o nosso eixo x e esse é o nosso eixo y. Quando eu tiver esse formato de hipérbole, então nós teremos que o foco estará localizado aqui no eixo x. Se eu tenho um ponto localizado no eixo x, eu já sei que eu terei coordenadas, em que nessas coordenadas eu terei o valor de x e terei um valor 0 para y. E qual que é esse valor que nós determinamos ali em relação a x? É exatamente esse c. É esse c que representa o nosso foco. Então, nós teremos 2 raiz de 2 em x aqui e teremos ainda um 2 raiz de 2 no lado negativo de x. Então, nós teremos menos 2 raiz de 2 aqui. E como que eu represento em formas de coordenadas? Onde estão localizados esses pontos? Estarão localizados exatamente em 2 raiz de 2 e 0 e menos 2 raiz de 2 e 0. Então, essa é a resolução para essa nossa questão de número 7. Nessa outra questão, nós vamos ver agora a outra cônica que nós temos, que é o caso da parábola. Verifique comigo no quadro. Questão 8. Dada a parábola y igual a menos 3x ao quadrado dividido por 4, nós vamos determinar qual é o seu parâmetro e também quais são as coordenadas do seu foco. Aqui na câmera de documentos, nós vamos também verificar quais são os casos de parábola que nós podemos considerar. Então, nós temos aqui a parábola, onde nós vamos aqui considerar as parábolas cujo vértice se encontra na origem do nosso sistema de coordenadas cartesianas. E verifique que nós podemos ter uma situação em que a parábola tem concavidade para o lado. Aqui, no caso, está para o meu lado direito. Nesse caso, a expressão vai ser dada por y ao quadrado igual a 2px. Só que também podemos encontrar situações em que nós teremos a parábola com a concavidade também passando aqui, o vértice passando aqui no eixo 0, 0, porém, nós teremos que a concavidade está voltada para o outro lado. Então, a diferença que teremos na expressão vai ser y ao quadrado igual a menos 2px nesse caso. E ainda podemos ter concavidade voltada para cima, também veja que está aqui na origem do eixo. Com a concavidade para cima, nós consideramos a expressão x ao quadrado igual a 2py, ou ainda nós podemos ter a concavidade voltada para baixo. Nesse caso, a diferença será x ao quadrado igual a menos 2py. Bom, lá na nossa questão, o que nós estamos considerando? Então, vamos começar a resolvê-la. O que nós queremos na questão é o seu parâmetro e também as coordenadas do seu foco. Então, vamos ver como fica essa resolução. Nós temos lá a parábola que nos foi dada, a sua equação, que é menos 3x ao quadrado dividido por 4. E nós queremos primeiramente determinar o parâmetro.
Então, aqui nós temos, primeiramente, como relação notável, a distância do vértice até o foco, que é parâmetro dividido por 2, e nós temos ainda que considerar aqui o seguinte. Nós vimos, pelas fórmulas dadas, que nós temos as seguintes situações. Eu posso ter y ao quadrado igual a 2px, posso ter x ao quadrado igual a 2py, ou com os sinais negativos. Então, veja que a nossa fórmula ela já não foi dada de maneira direta com a fórmula da parábola. Eu preciso deixar em evidência quem é esse x ao quadrado aqui. Então, primeiramente, nós vamos multiplicar cruzado. Assim, nós teremos menos 3x ao quadrado igual a 4y. Portanto, x ao quadrado é 4y dividido por menos 3. Então, fica menos 4y dividido por 3. Essa, sim, é a equação da parábola. E se a gente for pensar lá na sua forma geral, que nós temos x ao quadrado igual a 2py, então, vou até passar para cá. X ao quadrado tem que ser igual a 2py, aqui no caso ainda tem o sinal negativo, então fica menos 2py, quer dizer que a concavidade está voltada para baixo. Eu vou perceber aqui o seguinte, eu tenho esse x ao quadrado em comum, eu tenho esse y em comum. E olha só, esse menos 4/3 aqui vai corresponder a esse menos 2p aqui. Então, eu posso escrever que menos 2p é igual a menos 4/3. Então, quer dizer que p é igual a menos 4/3 dividido por menos 2. Portanto, nós temos que p é igual a, primeiro, nós já consideramos aqui menos com menos, que vai ser mais. Vou manter a nossa primeira fração, vou multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o inverso de 2? É 1/2. Então, nós temos como parâmetro 4, eu posso dividir por 2, aqui fica 2. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Então, nosso parâmetro é 2/3. E no item B, então essa é a resposta do item A. Lá no item B, está sendo solicitado as coordenadas do seu foco. Então, como coordenadas do foco? Nós teremos que considerar a relação VF igual a P sobre 2. Então, nós temos relações para cada uma das cônicas, conforme você já deve ter estudado. Aqui nós temos que a relação na parábola vai ser essa, a distância do vértice até o foco vai corresponder a parâmetro dividido por 2. Isso fica claro se visualizarmos aqui nessa figura. Então, olha só, aqui está o vértice, aqui está o foco. E se eu quiser saber essa distância do vértice ao foco, basta pegar o valor do parâmetro e dividir por 2. E é exatamente isso, essa relação que nós vamos utilizar aqui para a determinação das coordenadas do foco. Então, nós teremos VF, que vai ser igual. Lembrando que o nosso parâmetro aqui, no caso, vai representar uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, nós vamos acrescentar aqui o sinal de menos. Então, teremos menos 2/3 dividido por 2. Então, temos que a distância do vértice ao foco vai corresponder a menos 2/3 vezes o inverso de 2, que é 1/2. Aqui podemos simplificar, vai dar 1, eu divido, 2 por 2, e assim nós teremos que distância de vértice ao foco vai corresponder a menos 1 vezes 1, menos 1. 3 vezes 1, 3. Então, essa é a distância focal que nós temos, a distância que vai do vértice até o foco. Bom, tem algumas situações em que é dada uma equação e não dá para saber logo de cara se se trata de qual das três cônicas que se trata, se eu estou me referindo a uma elipse, a uma hipérbole ou se é uma parábola. Tem como identificar? Existe alguma maneira de fazer uma identificação a partir de uma equação dada, a qual cônica que ela se refere? Vamos refletir a respeito disso. A partir de uma equação, é possível identificar a cônica que ela representa. Como é possível fazer essa identificação? Pense um pouco a respeito disso, logo mais eu volto com a resposta.
Então, nós vamos agora resolver uma questão que vai ajudar você a responder essa questão de reflexão. Nessa questão 9, nós temos lá, caracterize a cônica representada pela equação 3x² menos y² menos 9 igual a 0. Primeiro passo, nós vamos escrever da seguinte forma, 3x² menos y² igual a 9. Agora, aqui tem que ser 1, para que seja uma elipse ou uma hipérbole, pois já de cara nós percebemos que vai ser uma das duas. Na verdade, nós já percebemos, inclusive, que é uma hipérbole, porque nós temos ali o sinal de menos entre o termo x² e y². Então, nós vamos dividir todos esses termos aqui por 9. Assim, nós teremos o seguinte, aqui nós temos 3x² dividido por 9, resulta em x² dividido por 3. Eu posso simplificar esse 3 com esse 9. Menos y² dividido por 9, que vai ser igual a 1. Então, no caso, nós temos uma hipérbole. Além disso, nós podemos aqui ainda identificar o seguinte, se eu quiser saber os focos, se eu quiser saber distância focal, o que eu posso fazer aqui nessa relação? Primeiro, eu vou identificar quais são os elementos que nós temos aqui nessa hipérbole. Então, dentre os elementos, nós temos lá quem é o A, nós temos também quem é o B. Então, nós temos lá que o nosso eixo real corresponde a 3. Então, nós temos ali A², que é 3. E nós temos o nosso eixo imaginário ali na relação, nós temos que B² é igual a 9. Se eu for considerar a relação notável da hipérbole, nós teremos c² igual a A² mais B². Sendo assim, nós temos c², que vai ser igual a o A², que é 3, o B², que é 9, e se eu somo 3 com 9, nós temos c², que é igual a 12. Portanto, c vai ser igual a raiz quadrada de 12, ou ainda, se eu decompor em fatores primos, nós temos 2 raiz de 3. Esse 2 raiz de 3 vai corresponder ao foco. Pela posição que nós temos aqui, nós podemos ir lá naquela relação das expressões que nós temos em relação à posição da hipérbole, e vamos perceber que essa nossa hipérbole, ela será dessa forma. E, portanto, nós temos que o foco dela estará localizado exatamente sobre o eixo x. Significa, então, que se eu quiser representar o foco nessa hipérbole, eu vou ter que considerar esse nosso valor aqui para x e vou considerar 0 para y. E assim nós teremos os focos. Na parte negativa de x, nós teremos o foco menos 2 raiz de 3 e 0. E na parte positiva, teremos 2 raiz de 3 e 0. Então, esse é o nosso foco 1, esse é o nosso foco 2. Então, aqui está o foco 1 e aqui está o foco 2. E, por fim, nós vamos agora, na questão de número 10, também determinar, a partir da equação aqui que nos foi dada, determinar também qual cônica que ela caracteriza e, a partir também dessa expressão, nós queremos determinar quais são os focos dessa cônica. Bom, primeiro passo, vamos lá na câmera de documentos e o nosso primeiro passo aqui vai ser fazer aquele mesmo procedimento da questão de número 9. Nós vamos fazer aqui agora mais passo a passo. Aí, caso você não tenha compreendido tão bem o que fizemos na 9, você vai perceber que o procedimento vai ser exatamente o mesmo. Nós temos 9x² mais 4y², que é igual a 36. Bom, primeiro, eu já consigo aqui perceber que eu tenho, se eu for pensar na elipse e na hipérbole, eu tenho uma elipse, porque aqui entre x² e y² eu tenho soma e não subtração. Outra coisa, aqui eu não posso ter nessa igualdade 36, eu tenho que ter 1. Para que eu tenha 1, eu preciso dividir 36 por 36. Mas tudo que eu faço de um lado da igualdade, faço do outro também. Então, vou dividir todos os outros termos também por 36. Quando eu faço isso, eu vou simplificando. Aqui eu consigo dividir 9 por 9 e também o 36 por 9. 9 por 9 dá 1, vezes x², x².
36 dividido por 9 dá 4. No próximo termo, eu consigo simplificar por 4 e também por 4. Então, nós temos mais 4 dividido por 4 é 1, vezes y ao quadrado, 36 dividido por 4 é 9. Então, nós temos 36 dividido por 36, temos aqui igual a 1. Então, essa é a equação que nós temos para a elipse. Agora, nós temos que identificar quem são esses termos aqui. Só que daí agora tem aqui um detalhe na elipse que nós precisamos tomar um certo cuidado. Bom, na elipse, nós não falamos a respeito de eixo real e de eixo imaginário. Nós falamos de eixo maior e de eixo menor. E se eu for pensar aqui nesses valores dos denominadores, que são eles que representam os eixos da elipse, qual o valor que é maior e qual que é menor? Bom, o valor maior aqui é o 9. E como que nós representamos esses eixos maiores e menores? O eixo maior ele está representado pelo A e o eixo menor está lá representado na elipse pelo B. Então, quer dizer aqui o seguinte, que nós temos uma inversão. Observe que esse 9 aqui, ele vai ter que corresponder ao A ao quadrado. Então, o 4, ele vai corresponder a B ao quadrado. Então, olha só, se eu for pensar agora lá nos casos que nós temos de elipse, o que vai acontecer? Bom, para que possamos ter esse caso aqui, veja aqui essa relação envolvendo o x com b, o y com a, eu só vou conseguir evidenciar quando eu tiver a elipse dessa forma aqui. Olha lá, o y com a e o x com b. Se eu for na outra forma de elipse, aí já está ao contrário. Só que daí essa forma a qual nós chegamos não está exatamente desse jeito aqui. O que nos resta fazer? Inverter esses dois termos. E eu posso fazer isso sem prejuízo nenhum no resultado por causa da comutatividade da adição. Eu posso inverter esses dois termos de maneira que a soma continua sendo a mesma. Então, nós já sabemos aqui que essa elipse, ela tem a equação y ao quadrado, então só aqui trocando, dividido por 9, mais x ao quadrado dividido por 4, igual a 1, e ela vai ser, portanto, da seguinte forma. Aqui tem o eixo x e o eixo y, e ela vai ser mais ou menos desse jeito aqui. Bom, quem é o eixo maior? Quem é esse eixo aqui? Esse eixo maior é o que nós chamamos de 2A. Esse eixo menor aqui é o que nós chamamos de 2B. Nós temos aqui pela expressão que A ao quadrado é 9, e nós temos pela expressão que B ao quadrado é 4. E o que nós queremos saber? Nós queremos saber o foco. Qual é a posição dos focos nessa nossa elipse aqui? Então, eu quero foco 1 e eu quero foco 2. E o foco nós representamos por C. Então, nós vamos precisar trabalhar com a relação que nós temos no caso da elipse, que é propriamente o teorema de Pitágoras. Então, é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A ao quadrado nós já temos aqui, é 9. O B ao quadrado também temos, é 4. E queremos saber C. Então, teremos 9 menos 4, que é igual a C ao quadrado. 9 menos 4 é 5. Então, 5 é igual a C ao quadrado. Posso escrever aqui C ao quadrado igual a 5. Então, nós temos que C é igual a raiz quadrada de 5. O que essa raiz de 5 nos representa? Nos representa qual que vai ser o nosso foco. Então, qual que é a nossa coordenada do foco? Aí, nós vamos lá agora nesse desenho da elipse e vamos identificar aqui o seguinte. Observe que os nossos focos estão localizados exatamente sobre o eixo Y. Então, nós temos lá o foco 1 na parte negativa do eixo Y e nós temos o foco 2 na parte positiva do nosso eixo Y. Quem que vai ser esse nosso foco 1? Se está no eixo Y, então nós temos que x é 0, nos dois casos. E nós temos que em Y está localizado em onde? Exatamente nesse nosso
termo C, que nós já determinamos, que é raiz de 5. Quando for na parte negativa de y, nós teremos menos raiz de 5. Quando for na parte positiva, nós temos raiz de 5. Então, aqui positivo. Então, são essas as informações, era esse o resultado que nós queríamos nesse tipo de questão. Claro que, em qualquer campo da matemática, o importante para que você possa de fato compreender, que você possa de fato aprender, é sempre resolver e resolver cada vez mais. Não no sentido de buscar decorar os procedimentos, decorar informações, mas de fato compreender cada vez de maneira mais profunda, por meio de questões nos níveis de complexidade cada vez maiores. Então é importante que você refaça essas questões, faça outras também, para que você possa, de fato, compreender esses conceitos que nós temos na geometria analítica. Espero que as resoluções desses exercícios tenham contribuído com os seus estudos. Desejo a você muito sucesso no decorrer do seu curso e nos encontramos em uma outra oportunidade. Até breve!